Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos chegando ao final de mais um trimestre, o segundo trimestre de 2019. Nesse segundo trimestre, nós estudamos sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, com o pastor e professor Elienay Cabral, onde tivemos a oportunidade de verificarmos o motivo de Deus ter pedido para o povo de Israel, através do seu representante Moisés, fazer ali o tabernáculo no deserto. Tivemos a oportunidade de conhecer os artesãos do tabernáculo, Aholiabe e Bezaleel, e os homens que foram chamados também para ajudar, auxiliar naquela obra. Tivemos a oportunidade de conhecer o pátio do tabernáculo e depois conhecermos o tabernáculo propriamente dito, a tenda do tabernáculo, com as suas duas divisões, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo do santo, onde o sumo sacerdote ministrava uma vez por ano em favor do povo de Israel. Tivemos a oportunidade de conhecer todos os móveis do tabernáculo, começando lá pelo altar do holocausto, passando pela pia de bronze, que foi feito com os espelhos das mulheres, entrando no lugar santo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o candelabro ou castiçal de ouro, a mesa dos pães da proposição. Tivemos a oportunidade de conhecer o altar do incenso e a arca da aliança, que está no lugar santíssimo. Tivemos também a oportunidade de conhecer sobre os sacrifícios levíticos, como que eram oferecidos os sacrifícios e o significado de cada um deles. Tivemos a oportunidade de estudarmos sobre os obreiros do sacerdócio levítico, o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, o serviço de cada um deles. E, por fim, estamos chegando agora na última lição, a lição de número 13, onde nós vamos falar sobre o sacerdócio celestial. É a lição de número 13, de 30 de junho de 2019. Antes de adentrarmos ao nosso conteúdo, eu queria pedir a você para deixar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei, e também comentar os nossos assuntos. Também compartilhar com seus amigos, se inscrever aí no nosso canal, para que esse canal possa crescer mais e mais para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Muito obrigado a você que esteve comigo ao longo desse segundo trimestre, discutindo aí sobre o tabernáculo. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente Deus nos abençoou, nos enriqueceu de maneira grandiosa. E eu tenho certeza que Ele continuará nos abençoando no próximo trimestre também, onde vamos falar sobre a mordomia cristã. O nosso texto áureo está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A nossa verdade prática diz: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. A nossa leitura bíblica em classe está em Hebreus, no capítulo 9, versículos do 11 a 15, e Apocalipse, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero encorajar você a fazer toda essa leitura, o texto de Apocalipse também, o texto de Hebreus, não só aí na lição, mas também na Bíblia Sagrada. E ler não só os versículos que foram sugeridos aí, mas ler todo o capítulo 9 de Hebreus e ler todo o capítulo 21
né, do livro do Apocalipse. Quero incentivar também você a fazer a leitura, né, a leitura diária, cada dia uma leitura aí, para você fazer com a sua família, no conhecido culto doméstico. A oportunidade que nós temos de consagrar a nossa família a Deus, consagrar a nossa casa ao Senhor diariamente. Posto essas considerações, gostaria de me ater um pouquinho aqui na nossa introdução, onde o professor diz o seguinte, né, de tudo o que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. Tem um livro conhecido como Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia, do escritor Joel Leitão de Mello. Nesse livro ele fala sobre tipos humanos de Cristo e tipos não humanos de Cristo. Como tipos humanos de Cristo, nós temos a pessoa de José do Egito, que era um tipo da pessoa de Cristo, ilustrou a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Nós temos Boaz, né, que também foi um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O próprio Moisés, libertador de Israel, que também foi um tipo da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. E temos figuras não humanas para Cristo, né? Figuras que não são humanas, como a pedra que acompanhou o povo de Israel, né, ao longo da sua peregrinação no deserto. O apóstolo Paulo vai dizer que havia uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era o próprio Cristo. Nós temos figuras de Cristo no Antigo Testamento, como da figueira, como da oliveira, como a arca de Noé, enfim. Aqui, o tabernáculo também é um tipo de Cristo, uma figura da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Diga-se de passagem que o tabernáculo não apenas prefigurava a pessoa de Cristo, como também apontava para a vida cristã, como nós conhecemos ao longo do Novo Testamento. E nessa lição, veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. Cristo, o sumo sacerdote, e a igreja, cada membro em particular, cada cristão em particular, um sacerdote diante do Senhor nosso Deus. Que maravilha, não é? E é sobre isso que nós vamos estar falando ao longo dessa lição. Desse primeiro ponto aqui, o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. No primeiro item, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O nosso comentador vai dizer o seguinte: o ministério do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva como ocorre no catolicismo romano. No catolicismo romano, os membros da igreja, os fiéis, né, são representados, né, por alguém que está acima deles espiritualmente. Né, o padre, os bispos e arcebispo e principalmente o Papa, que se considera como infalível, a chamada infalibilidade papal, né, um homem que está acima de tudo e de todos e que representa Deus entre a comunidade. A verdade do Novo Testamento não é essa. A verdade do Novo Testamento é que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Isso Paulo, ele deixa claro para nós, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Todos nós podemos chegar diante de Deus com o rosto descoberto, porque o véu já foi rasgado. E o nosso único sumo sacerdote se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. No nosso segundo item, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Nesse segundo item nós vamos observar aqui, né, que por um outro lado, né, segundo o ensino do Novo Testamento, cada crente sem distinção faz parte do sacerdócio real.
no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo vai dizer que Jesus nos fez como nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, né, para ministrar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciarmos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse, né, o apóstolo João, no capítulo 1, os versículos 5 e 6, o apóstolo João vai nos dizer que o Senhor Jesus nos fez sacerdócios reais. Ele nos fez reis e sacerdócio para Deus e para o Pai. E ele diz que a Ele seja dado o poder e a honra e a glória para todos sempre. A Ele quem? A Ele Jesus. Ele que nos fez reis e sacerdotes diante do Pai. Né? A Ele então, a Jesus então, glória, honra e poder para todos sempre. Jesus Cristo, o sumo sacerdote nos céus. Atente, querido irmão, para o seguinte versículo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro no santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Esse texto revela que nosso Senhor, o sumo sacerdote perfeito, está à destra do Pai nos céus e que, de maneira singular e verdadeira, ministra no tabernáculo celestial. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Cristo, ele intercede por nós. Ele não só está assentado à destra do Pai, mas que ele também intercede por nós, ou seja, que ele ministra em nosso favor diante de Deus. O nosso segundo ponto vai falar aí sobre o sacerdócio universal da igreja. Uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 4 da sua primeira epístola, ele vai dizer o seguinte: chegando vós para ele, pedra viva. Né? Chegando vós também para ele, pedra viva. O versículo 5, ele vai dizer: vós também como pedras vivas. Vós também como pedras vivas. Mostrando que Cristo é a pedra angular e dizendo que cada crente em particular também é uma pedra viva. Quando diz que a igreja é pedras vivas, assim como Cristo é uma pedra viva e pedra angular, fala da dinâmica da igreja. O sacerdócio da igreja está fundamentado na sua dinâmica espiritual. A igreja é um corpo que se move, é um edifício que se move, não é um edifício inerte, parado, não é um edifício que está ali fixo e que não se move. A igreja, ela se move em direção dos céus, se move em direção ao reino de Deus. Pedras vivas. Nosso terceiro e último ponto vai falar sobre o maior e mais perfeito tabernáculo. Nosso primeiro item vai falar sobre o santuário terreno. Nesse santuário terreno, nosso comentador vai lembrar que no lugar santo, né, no santuário, havia 3 peças principais ali, que era o castiçal de ouro, né, que apontava para Cristo como a luz do mundo, a mesa dos pães da proposição, que apontava para Cristo como a nossa provisão diária, haja vista que os pães ficavam durante toda a semana em cima da mesa, eram 12 pães, né, 6 pães numa fileira e 6 pães noutra fileira, mostrando que Deus iria alimentar a nação de Israel como um todo
e queria alimentar a nação de Israel diuturnamente. Não haveria de faltar pão nem um dia para o povo de Israel. E por fim, ali estava também o altar do incenso, apontando para Cristo como o nosso intercessor. O incenso é um tipo da oração do cristão no Novo Testamento. O apóstolo João vai ver nas suas visões uma salva de ouro, né, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, no santuário terrestre, nós temos ali esses móveis, que apontavam para Cristo, como luz do mundo, como provisão diária e como intercessor diário, para a sua igreja. No segundo item, o santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo vai dizer que se esta casa se desfazer, nós temos uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, uma casa eterna no céu. Cristo, ele é esse santuário, Cristo é identificado como esse tabernáculo que é eterno no céu, onde nós moraremos nele e com ele para todo sempre. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto, nosso acesso está garantido. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos acesso eterno, nós temos acesso diário, permanente, no Santo do Santo. Podemos entrar ao santuário celestial a hora em que quisermos, porque o véu foi rasgado. Agora nós temos acesso livre à presença de Deus, o nosso Senhor. O sacrifício perfeito de Cristo é diferente do sacrifício do Antigo Testamento, que era parcial. O sacrifício de Cristo foi definitivo e perfeito. Os sacerdotes ofereciam um sacrifício por alguém do povo de Israel, mas quando esse pecador viesse a cometer um novo pecado, precisava-se de um novo sacrifício. Agora, nós vamos continuar pecando, é claro. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado, ele continua maculando as nossas vidas, mas não precisa de um novo sacrifício. O sacrifício já foi feito. Cada vez que sentirmos impotente, que nos sentimos miseráveis, nos sentimos impuros, podemos recorrer ao sacrifício eterno que já foi efetuado na cruz do Calvário. No santuário celestial está sentado o sumo sacerdote eterno, que inaugurou um novo e vivo caminho para que pudéssemos entrar diariamente. Querido irmão, querida irmã, entre por esse santuário, desfrute da presença gloriosa de Deus, o nosso Senhor. Martinho Lutero, juntamente com os demais reformadores, ainda no século XVI, descobriram muito bem isso, na doutrina chamada o sacerdócio universal dos crentes. Num tempo em que a igreja se arrogava para si o domínio de intercessão pelos crentes ou pelos fiéis, através das chamadas indulgências, os pecadores traziam a sua oferta para resgatar aqueles que haviam morrido em pecado. Martinho Lutero descobriu que cada crente é um sacerdote e que não existe indulgência, não existe sacrifício que tire uma alma do inferno, mas que cada pessoa pode livrar a sua alma do inferno através do sacrifício efetuado por Cristo na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu espero ter contribuído com você ao longo desse trimestre. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso
e continue conosco. É sempre um prazer ter você aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.